Amém? Erga suas mãos, fique de pé por um momento. Repete essa oração comigo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nessa noite. Eu te convido para esse momento de culto, para esse momento da palavra. Eu oro para que, se existe algo em mim que precisa ser transformado, que nessa noite o Senhor transforme. Pedimos que o Senhor nos lembre a importância de voltar ao primeiro amor. Amém. Graça e paz, igreja, tudo bom? Como vocês estão? Estou com friozinho na barriga. Fazia tempo que eu não pregava aqui no culto de quarta-feira. Mas Deus é bom. E estamos aqui mais um dia para a glória de Deus. E eu quero ser muito breve com vocês sobre essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava meditando e pensando em casa durante esses dias. E até algo pessoal meu, eu gosto muito daquela pregação exortativa. A gente que trabalha com jovem aqui, o Lucas está aqui também, de sábado ele sabe. Eu opto muito por essas palavras de exortação. A Gabi também que tá, a Maria Rita também que vem nos cultos, sabe que é pauleira, mas hoje o Senhor me direcionou por um outro estilo de palavra, mas que eu acredito que vai ainda assim incomodar os nossos corações, sabe? Eu acredito que quando a Bíblia está aberta, não existe a possibilidade disso amaciar a sua carne. Se a Bíblia está aberta, pode ter certeza absoluta que ela vai diretamente contrária à sua vontade. E muitas igrejas têm deixado de pregar isso. E a gente tem que se lembrar disso. E o tema que eu queria trabalhar nessa noite... Ô Mateus, você colocou já aqui? Já deu até um spoiler. Irmão, ignora que a arte ficou menor. Eu achei que ia ficar certo, mas não ficou. Vencendo a frieza espiritual. Eu acredito que é um tema, algo que a gente tem que meditar, porque eu acredito que nós, como igreja brasileira, temos caído nesse erro. Como assim? Não é só os jovens que são frios, não é só esses adolescentes? Infelizmente não. Porque eu tenho visto nesses anos, esses poucos anos que eu estou na igreja, nessa pouca caminhada, como nós, ao decorrer da nossa fé, normalizamos o fato de estar acomodados. É muito comum você ver pessoas falarem exatamente isso hoje. Quando eu tinha sua idade, eu queimava por Jesus. Então, peraí, só porque passaram-se alguns anos, você deixou de queimar por Jesus? E isso vem de um lugar que é causado por um comodismo. Como assim? A gente se acomoda com a nossa vida com Deus. Para a gente não muda mais o fato da gente só vir num culto de domingo, da gente participar de um trabalho ou outro da igreja, dizimar mesmo sem ser por amor. A gente se acomodou e se acostumou com o fato de estarmos na igreja. Enquanto o Senhor tem para... Gente, peraí, tá cortando meu microfone. 1 minuto. Enquanto o Senhor, Ele tem para nós mais do que uma vida sentada no banco de uma igreja, mais do que uma vida acomodada. Quantos aqui estão comigo? Peraí que eu já vou resolver isso aqui. Pronto. Esse lugar de frieza espiritual, acaba que a gente vai se acostumando a se mover por aquilo que a gente está sentindo, e não por aquilo que o Espírito Santo nos ordena. Como assim? Quando a gente cai nesse lugar de comodismo, é simplesmente pelo fato de eu acordar num dia,
Ah, não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. E a gente vai lá e não lê. Mas, gente, se a gente se movesse só pelo que a gente sentisse, se a gente se movesse só por aquilo que a gente tivesse vontade, Deus tem misericórdia de nós. O que eu estou tentando trazer para a igreja é que eu creio num povo, numa nação, numa igreja que vai se mover por aquilo que o Espírito diz para nós, e não por aquilo que nós sentimos. Então, eu queria hoje destacar alguns pontos que a gente entende e cai nesse processo de frieza espiritual, e como que a gente pode tratar isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo, num texto muito conhecido, Apocalipse 3. Apocalipse 3, no verso 15. Deixa eu abrir aqui também. A gente vai ler o texto completo. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Carta à igreja de Laodiceia. A partir do verso 15. Acompanhe comigo. Conheço as tuas obras. Sei que você não é nem frio ou quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. No verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei comigo, e cearei com ele e ele comigo. Amém? Tá todo mundo comigo até aqui? Ninguém com sono? Como eu falei, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acredito que é uma mensagem que nos faz refletir, que faz a gente olhar para dentro de si, que faz a gente olhar para a nossa vida com o Senhor, e assim como a gente leu no texto, sermos diligentes e se arrependermos. Eu acredito que todos nós aqui saibamos o que é frieza espiritual, mas eu gostaria de explicar com simples palavras que eu anotei aqui. A frieza espiritual, no contexto cristão, a gente pode definir como falta de sede, fome e desejo pelas coisas de Deus. Então, já fica um adentro aqui, e me perdoe porque eu vou ser um pouco duro agora. Se você está na igreja e servir a casa do Senhor não te atrai, e participar dos projetos da igreja não te atrai, se amar as almas não te atrai, existe alguma coisa errada. Porque é impossível você caminhar com o Senhor e não amar as coisas que a Ele pertencem. Então, quando a gente está falando de servir no contexto da igreja local, quando a gente está falando de almas, quando a gente está falando de cumprir o seu papel aqui na terra, não existe a possibilidade, meu irmão, me perdoe, de você não gostar disso sendo um cristão. Não tem como, porque a conta não fecha. Pensa comigo, quando a gente ama alguém,
A gente não faz aquilo, a gente faz aquilo que aquela pessoa ama, a gente presta serviço para essa pessoa de uma forma que ela ama, seja presentes, a gente sai com ela, leva ela para lugares que ela gosta, a gente demonstra o nosso amor por ela, mediante a vida que a gente vive para ela. Então por que quando é para o Senhor a gente negligencia isso? Como é triste, e eu incluo a minha geração nisso, ver jovens, adolescentes e pessoas velhas de igreja que se acostumaram com uma vida sentado no banco de uma cadeira da igreja. Por quê? Eu não descobri a área que eu fui chamado para servir, o meu ministério. Amados, nós somos chamados para fazê-lo conhecido e conhecê-lo. Quem estava aqui só as mulheres, provavelmente, quem estava aqui no sábado das mulheres, a pastora falou, a nossa missão é manifestar o céu na terra. A oração do Pai Nosso diz isso. Assim na terra como no céu. Então o que a gente tem que desmistificar na nossa cabeça é que pelo fato às vezes do Senhor não descer como um anjo materializado e apontar e dizer, você vai fazer isso, você vai para tal lugar e fazer aquilo, a gente fica parado. E eu falo porque eu já quebrei muita cara com isso. E eu queria, gente, quem não queria que Deus viesse e aparecesse de forma humana e falasse o que a gente tem que fazer? Eu queria, brother. Mas a Bíblia é muito clara, Mateus 28, Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. E nós temos uma missão, e essa missão é fazer discípulos. Mas quando a gente cai no contexto da frieza espiritual, a nossa vida com Deus, ela entra no automático. A gente até ora, mas se tornam orações vazias. A gente até lê a Bíblia, mas sem o entendimento correto. E a gente não busca da forma que deveria buscar. A gente simplesmente se acomoda. Não, para mim esse lugar está bom. Eu não quero ir além do raso, porque eu sei que daqui para frente isso vai me custar algumas coisas. Misericórdia. Lucas 9, 23, se alguém quer seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo. Se hoje você está aqui, se hoje você está em uma igreja, entenda, você não vai mais viver para si mesmo. Nós não vamos mais viver para si mesmo. Aleluia, Noah. Gente, seguir a Jesus é andar diretamente contra a nossa vontade, contra o mundo. Paulo escrevendo a Timóteo, tu porém, o que isso significa? Você, diferentemente deles, não vai se posicionar dessa maneira, não vai ver essa vida. E a mesma carta escrita a Timóteo serve para nós. Nós, porém, somos chamados para fazer a diferença na sociedade, independente da nossa idade. Se nós temos 18, 28, 38, 48, 58 anos, a gente foi chamado para fazer a diferença. E quando a gente cai na frieza espiritual, os nossos olhos se fecham como escamas, e a gente perde a sensibilidade e o discernimento disso. Alguns sinais de frieza espiritual, e eu não estou aqui para apontar o dedo para a cara de ninguém, porque acho que todo mundo aqui já passou por isso. Esse momento de frieza. A gente tem a falta de prazer falta de prazer na oração e na palavra de Deus. A gente até vai na igreja, mas a gente não se envolve. A palavra é clara. Cada membro de um corpo depende de outro membro. Nós dependemos dos nossos irmãos para continuar com a nossa vida com Deus.
Não existe cristianismo sem uma vida na igreja local. Ah, mas eu sou da igreja. Isso é a história do capeta que tem colocado em nós, do capeta, do Satanás. Não existe você ser um cristão sem estar envolvido no contexto de uma igreja local. Não existe isso. Sabe por quê? Porque na hora da fraqueza, quem que vai te puxar para cima? Na hora da luta, quem vão ser os seus irmãos? Quem vai ser o seu pastor que você vai prestar contas? A gente precisa, além de frequentar, se envolver. A gente prioriza tudo, menos o Senhor. A gente se tranquiliza com uma vida onde as curtidas estão na frente, onde o nosso status na sociedade está na frente, onde o nosso dinheiro está na frente. E deixa eu perguntar, do que vale tudo isso se não temos o Senhor? Do que vale? Não vale de nada. E eu creio num tempo que o Senhor chama a nós para segurar as coisas terrenas com mãos leves. O que é segurar as coisas terrenas com mãos leves? É entender que por mais que eu estou com isso aqui no momento, isso aqui é passageiro e vai embora. Aquilo que é para eu segurar com a mão firme é a minha vida com Deus. É a palavra de Deus. É o Senhor. Isso é segurar com mãos leves. É entender que nós somos chamados para abrir mão dessas coisas, que ela não vai para o céu com a gente, por mais que a gente tenha ela momentaneamente. Um sinal de uma frieza espiritual é quando nós justificamos o porquê erramos e se acomodamos com isso. A gente se acomoda. É difícil, fala a verdade, cara. Quando você peca, quando você faz alguma coisa que você sabe que você está errado, é difícil você voltar lá para o seu quarto, dobrar o joelho e orar, não é? Dá uma vergonha em nós, não dá? Pelo menos, eu não sou um Power Ranger gospel e eu me sinto assim. Quando eu sei que eu erro com alguma coisa. E essa vergonha, esse medo de se apresentar para o Senhor e pedir perdão, é algo que Satanás usa contra nós também. Porque tudo que ele quer é que a gente esteja afastado do Senhor. Uma vez eu escutei algo, cara, muito bom. Tudo que Satanás precisa é que você faça a sua vontade, não é nem a vontade dele. Porque se você já está fazendo a sua vontade diretamente, você está deixando de fazer a vontade de Deus. É pesado isso. Porque eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas vontades. Mas será que isso pertence ao coração de Deus também? A gente falou os sinais. E agora o que pode causar uma vida com uma frieza espiritual? Um pecado não tratado. Quando você tem um pecado de estimação, quando você tem alguma luta, alguma dificuldade, isso pode gerar em você uma frieza espiritual, porque você está guardando dentro de você algo que pertence à sua carne, algo que você cometeu e diretamente se revoltou contra o Senhor. Em vez de você confessar a Deus e a um líder, você prefere guardar por vergonha. Mas deixa eu te falar, caso você não saiba, isso é orgulho também. O que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar no meu pastor e confessar? A gente precisa quebrar esse orgulho. Quebrar esse orgulho. Além do pecado não tratado, a falta de comunhão com Deus, Tiago 4,8, diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós.
Não existe a possibilidade de você se aproximar de alguém sem que isso seja mútuo. Espera que eu vou explicar. A palavra em diversos textos, em diversos contextos, é clara que o Senhor, Ele está de coração aberto para nós. Em toda a história da Bíblia, você vê o Senhor querendo se relacionar com um povo, com uma pessoa, com uma nação. Em Gênesis ele descia todos os dias para falar com Adão. Mais para frente a gente tem a Arca da Aliança. Depois ele visita por meio dos profetas, depois o véu se rasga. Então em toda a história da Bíblia, Deus está tentando se aproximar de um povo. Deus está tentando se aproximar de nós. Mas a questão é, será que nós estamos nos aproximando dele? Você se aproxima de alguém, você cria intimidade de alguém, quando isso é mútuo. Quando você decide se aproximar de uma pessoa e ela também decide se aproximar de você. As distrações e o excesso de preocupação nos causam uma frieza espiritual. E o último, que eu acho tão importante quanto todos os outros, a falta de disciplina espiritual. A gente falou no começo, lembra? A gente não vai se mover por aquilo que a gente sente. Nós não podemos, simplesmente por não acordar com vontade de ler a palavra, de orar, de matar a sua carne, deixar de fazer isso. Ter uma disciplina espiritual é entender que, opa, peraí, eu não estou afim, mas eu preciso. Eu não estou afim, mas eu fui chamado para obedecer. Gente, ser alguém cheio do Espírito, não é vir aqui em cima, rodar no manto, não é ir embaixo orar as pessoas cair. Ser alguém cheio do Espírito é alguém que obedece a palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. O resto é o reflexo de uma vida de obediência. A pessoa que hoje ora por alguém, essa pessoa é curada, é porque ela vive uma vida em obediência à palavra. É porque ela se guarda, é porque ela ora, é porque ela jejua. Isso é ser alguém cheio do Espírito. Precisamos ter disciplina para não cair na frieza espiritual. Como a gente vai vencer isso? Esse momento, esse contexto em que a gente se encontra nessa frieza. Primeiro, o arrependimento que vem e nos faz reconhecer a nossa condição. A gente leu lá, Apocalipse 3:19, o Senhor falando, eu repreendo e disciplino quem eu amo. Quando nós estamos nesse lugar de arrependimento, a gente precisa reconhecer que nós somos dependentes de um homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus. Você se arrepender dos seus pecados e reconhecer a sua condição, é entender que na força do próprio braço, você não vai vencer o pecado e a frieza espiritual. Com a força do seu próprio entendimento, você não vai conseguir sair dessa estagnação. Segundo, voltemos ao primeiro amor. Todo mundo aqui, quando se converteu, teve aquele momento que queimava incomparavelmente por Jesus. Que ainda que era um amor sem maturidade, brother, se você queria saber de uma coisa, eu quero Jesus, nada mais importa, eu vou para o monte, eu vou orar de madrugada, eu não sei. Esse primeiro amor, essa chama, a gente precisa voltar a esse lugar. Dessa vez, vai ser algo mais maduro. Mas nem por isso, você vai deixar de queimar. Não é porque você já está 30 anos na igreja que você vai deixar de queimar. Não é porque você é servo do Senhor Altíssimo há 40 anos
que você vai deixar de ter um coração queimando pela presença. Alguém que não tem uma chama no coração, facilmente vai escorregar. A gente precisa queimar por Jesus, gente, desesperadamente. Eu já orei aqui diversas vezes. Jesus nos causa um santo desespero. O que é isso? Você estar desesperadamente querendo a presença, buscando Jesus. Apocalipse 2, no verso 4, diz: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. A gente muitas vezes abandona o primeiro amor. E por causa disso a gente cai nessa frieza espiritual. Quantos aqui estão comigo? Terceiro, feche as brechas da sua vida. Feche as brechas. Como assim? Elimine da sua vida aquilo que te causa um afastamento de Deus. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. O que isso quer dizer? Aquilo que hoje na sua vida te afasta do Senhor, não era nem para estar mais aí. Não era mais para estar dentro de nós, ou ao redor de nós, porque isso pode ser uma amizade, pode ser um pecado, pode ser a rede social, seja o que for. Se isso ainda mora em você, é porque você está deixando morar. É porque você está deixando ficar e você sabe que isso te afasta de Deus. Mas você se acomodou com a sua vida com Deus. Para você não tem importância. É só um pecadinho. Amados, o primeiro ponto é a gente reconhecer aquilo que nos afasta. E depois disso, é a maneira que a gente vai se posicionar. Ei, brother, você já sabe aquilo que está te afastando de Deus? Amém? O que você vai fazer a respeito disso agora? É um seriado? É o seu vício? Você tem que se posicionar. Isso entra na disciplina espiritual. Outro ponto, busque a presença de forma intencional. Abre lá, Mateus, em Jeremias 29, 13. Esse é muito conhecido também. Coloca na NVI, por favor. Jeremias 29, 13. Vamos lá. Vou fazer que nem meu pai agora. Vamos ler junto, igreja? 1, 2, 3. Vocês... Agora, por favor, vamos todo mundo, que só 3 leram. Vamos lá. Vocês... de todo o coração. Isso é ser alguém intencional com a presença de Deus. O Senhor está dizendo aqui: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês fizerem isso com todo o seu coração. A gente tem que entender que se aproximar de Deus e vencer a frieza espiritual não é só nos livrar daquilo que nos afasta dele, mas é também, depois que você se afasta disso, você se aproximar do Senhor. Amém? Você quer ver outro texto que fala sobre isso? Lembrei aqui, abre lá em Tiago 4 aí para a gente, Mateus. Tiago 4, 7. Aí, ó. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Passa.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu lembro que uma vez eu vim pregar essa mensagem para o pessoal aqui nos jovens, e eu prestei atenção nisso. Se a gente volta lá no verso 7, se a gente olha só para o verso 7, olha lá, o que ele está falando? Submetam-se a Deus, amém? Se é um crente, você vai submeter a Deus. E ele fala assim, eu tenho que fugir daquilo que me afasta de Deus. Vamos lá, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Volta, Mateus, calma. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então o que a gente está entendendo? Se a gente resistir aquilo que nos ataca para a gente se entregar à carne, a palavra está falando, ele vai fugir de vocês. Então o que a gente entende? Ele não tem mais domínio sobre a gente. Por quê? Jesus levou tudo na cruz. Então beleza, a gente resistiu ao diabo e ele fugiu. Só isso basta para eu vencer a freira espiritual? Não. O verso 8 continua, vamos lá. Aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Então a gente entende aqui que é uma mão mútua, é algo mútuo. Não adianta só você se afastar e eliminar da sua vida aquilo que te afasta do Senhor, sem que depois disso você se aproxime de Deus. A gente precisa eliminar da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus. E posteriormente, continuamente a isso, se aproximar de Deus. O antídoto contra a frieza é um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Vamos lá? Estou no fim já. Então a gente foi por partes. A gente viu o que é a frieza, os sinais da frieza, o que causa e como vencer. Agora, a gente entendeu também que além de eu eliminar aquilo que me afasta de Deus, eu tenho que me aprofundar no Senhor. Vamos discorrer um pouco sobre isso? Abre lá em Tiago 4,8 de novo, Mateus. Deixa eu ler, para reforçar para a galera, para a igreja do Senhor. Estão comigo? Amém, gente, eu gosto de interagir, porque parece que os irmãos, às vezes, estão com um pouquinho de sono, mas vamos lá. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de nós. O relacionamento da nossa parte para com o Senhor é como se fosse uma planta. Se você rega, ela vai crescer. Quem aqui mexe com planta? Tem alguém aqui que mexe com planta, que sabe? Estou errado? Pelo menos o que eu lembro em biologia básica é isso. Se você rega uma planta, ela vai crescer. É natural. Se você negligencia, ou ainda, se você não rega essa planta, ela vai secar. E o que vai acontecer? Ela vai morrer. Então a gente pode usar essa mesma comparação para a nossa vida com o Senhor. Beleza, você é cristão, você aceitou Jesus, você passou pelas águas, amém. Depois disso vem o quê? Você continuar diariamente colocando lenha no altar. O fogo só continua aceso se nós o abastecemos com lenha. Percebe, gente, que é algo fácil. Não é simples, mas é algo fácil. Você sair do contexto de frieza espiritual e entrar no contexto de uma vida profunda com o Senhor, é entender que para você fazer com que sua vida com Deus cresça, você precisa alimentá-la, você precisa regá-la, você precisa cuidar dela. Mas se você quiser que ela seque e morre, você simplesmente se acomoda. Primeiro
pilar necessário para um aprofundamento na vida com Deus é a palavra de Deus. Salmos 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Gente, nós somos chamados para ter prazer na lei de Deus, na lei do Senhor. Ainda que a gente chegue naquela parte da palavra, tal era filho de tal, tal era filho de tal, tal era filho desse, tal era filho daquele, tal era filho desse, que viveu 600 e poucos anos, 90 e poucos anos. Por mais que essa parte é cansativa, a gente tem que amar tudo o que contém na palavra de Deus, não só o Antigo Testamento, mas como só o Novo. A palavra de Deus é a mesma hoje, ontem, sempre. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Lembra, a Débora não falou isso aqui? O manual para a nossa vida com o Senhor está aqui dentro, escrito aqui dentro. Você não precisa de uma nova revelação. Se quer uma nova revelação, abre a palavra. Se aquilo que você está ouvindo na igreja, seja num vídeo, seja em qualquer lugar, não tiver base bíblica, esquece, meu bom, esquece. Entenda, eu não estou atacando ou sugerindo que Deus não continua se movendo através dos dons hoje em dia, não. Eu creio nisso, eu vivo isso. Mas a gente vive um tempo onde tem dois extremos. Existem aqueles que supervalorizam os dons, mas não abrem a palavra de Deus, negligenciam a palavra de Deus. E do outro lado, existem aqueles que amam a sã doutrina, que amam a palavra de Deus. Eu não preciso falar nome de igreja, porque vocês sabem. Mas que são negligentes ou que negam a continuação dos dons. E eu oro por uma igreja que está aqui, que está com a Bíblia aberta e fluindo nos dons de Deus. Porque a palavra é muito clara quanto a isso. A gente não pode ser nenhum dos dois extremos. Quando nós abrimos a Bíblia, o Senhor fala conosco, mediante a nossa oração. O Senhor me dê discernimento, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos para ler, entender, enxergar e ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. Outro pilar, a oração. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Ele não está falando para você ficar orando 24 horas por dia, todo o tempo. Vive uma vida em oração no Espírito. Você está no seu trabalho, você está aqui na sua mente, ainda que falando com a boca baixa, você está orando. Você entende que a oração é a nossa comunicação com o Senhor. E vice-versa. O Senhor responde orações. Terceiro pilar, adoração. João 4, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A gente ter uma vida com Deus é entender que nós vamos ler a palavra constantemente, orar constantemente e adorá-lo constantemente. Quarto, comunhão. Atos 2:42, depois que o Espírito é derramado, os apóstolos entenderam uma coisa. Abre aí, Mateus, Atos 2:42. Depois que o Senhor derrama a promessa de Joel 2, diz assim, e eles se dedicavam ao ensino ou à doutrina dos apóstolos e na comunhão, a partir do pão e as orações. Eles entenderam que depois que o Espírito Santo encheu eles, não bastava eles viver uma vida, como a gente falou antes, sozinho lá fora, sem igreja, sem comunhão com o corpo. Isso aqui nos impulsiona para mais perto de Deus. Amém? Pode ficar de pé.
Quinto ponto, a obediência e a santidade. João 14 diz: aquele que tem os meus mandamentos, e além de que os guarda, esse sim é o que me ama. Entenda, quanto mais você obedece, mais o Senhor vai se revelar na sua vida e através da sua vida. Equaçãozinha básica do reino de Deus. Viva uma vida de obediência, e os frutos vão falar por si só. Mateus 4 ou 5, se eu não me engano: produzir, pois, frutos de arrependimento. O que é isso? Quando você entende que você foi chamado para viver uma vida mais perto de Deus, e você obedece a esse Deus, quanto mais você obedece, mais a sua vida, sem que você precise abrir a boca, vai falar por si só. Isso é dar um testemunho de Deus. Isso é viver uma vida conforme o padrão do céu. Sexto e último ponto, e depois eu quero orar pela igreja. A nossa fome e a nossa sede por Deus. Um pilar importantíssimo para se aproximarmos do Pai. O Sermão do Monte diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. A profundidade que nós vivemos em Deus é proporcional à nossa fome por Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta: qual o nível da sua fome? Qual o nível da sua sede? Onde está o nosso limitador do céu? Será que dentro de nós ainda existe espaço para Deus manifestar o seu poder em nós? Eu gosto muito de falar isso para os jovens. No último final de semana eu falei: será que a gente está tão cheio de si mesmo, tão orgulhoso, com tanto ego, com tanta certeza, que a gente não dá mais espaço para Deus na nossa vida? Para pensar. Será que todo esse déficit, essa dificuldade que a gente tem vivido na vida relacional com o Senhor, será que não é uma consequência disso? Da gente achar que a gente é tão certo, tão santo, tão puro, que quando a gente ora para Deus abrir os nossos ouvidos, para Deus nos dar discernimento, para Deus nos encher, não tem mais espaço para Deus. Por quê? A nossa vasilha está cheia de nós mesmos. E o que a gente escutou aqui no domingo? Deus chama um povo para esvaziar as vasilhas. Ei, entenda algo: o Senhor derrama onde existe vasilhas vazias. 2 Reis 4, o azeite continuava sendo derramado, porque existia vasilha sem fim. Existia vasilha aberta para receber. O Senhor quer derramar o azeite dele sobre nós, ou seja, a unção dele sobre nós. Mas será que nós estamos vazios de nós mesmos para que isso aconteça? Não passe de nós, Senhor. Eu oro isso: não passe de nós. Às vezes a gente está tão cheio de si, que a gente não vê o Senhor passando, querendo derramar chuva. A gente está tão cheio de si, que a gente se auto-engana. A gente já se acostumou da forma que se abre um culto. A gente se acostumou da forma que a gente pode orar em línguas, da forma que Deus pode agir. Mas se Deus não está no santíssimo lugar, nada disso vale. É só um show. Deus nos livre de se acostumar com a presença. Deus nos livre de se acostumar e de viver apenas qualquer liturgia, que a gente já aprendeu como é. Bom, 6:30 eu abro o culto,
6h45 eu oro em línguas, eu leio a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus está onde? Nos nossos cultos. Onde a gente tem dado espaço para Deus? E gente, eu não estou só falando de uma manifestação sobrenatural. Tem gente que sobe aqui em cima e não abre nem mais a Bíblia para pregar. A nossa fome, a nossa sede por Deus revela o quanto nós queremos dele. E essa vida com o Senhor nos resulta em um coração apaixonado, em uma vida transformada. É derramado sobre nós, mediante o nome dele, não sobre nós, uma autoridade espiritual. Quando a gente orar por cura, as pessoas serão curadas pela autoridade que há no nome dele. Quando a gente orar pelos enfermos, para as cadeias serem quebradas, a gente vai orar pela autoridade no nome dele. E essa autoridade só cai sobre nós quando nós entendemos que devemos viver em obediência, uma vida profunda com Deus. E o último ponto é derramado sobre nós, quando a gente tem uma vida profunda com Deus, a paz que excede todo entendimento, uma alegria, conforme Filipenses 4 diz, que só vem pelo Senhor, e uma realização verdadeira. Você não vai mais apenas se sentir realizado com um carro novo, com um celular novo, com qualquer outra coisa, porque tudo isso é passageiro, meu bom. Uma realização verdadeira é você entender que tudo o que você precisa está e é Jesus Cristo. Isso é uma realização verdadeira. Para finalizar, Deus não quer filhos mornos. Ele nos chama hoje para sair da frieza, se levantar e mergulhar num relacionamento real e profundo com Deus. Quantos aqui querem viver isso? Amém.